Olá, tudo bem? Eu gostaria de falar com vocês hoje sobre um assunto que eu acho que é de extrema importância, ah, tendo em vista, né, as relações, né, que nós nos vemos inseridos no nosso dia a dia, sejam essas relações com nossos familiares, com nossos amigos, com nosso cônjuge, né, a pessoa que nós temos ali afeto, que é justamente a questão da comunicação. Mais especificamente, a comunicação não violenta. Ah, Nós percebemos que as pessoas, muitas das vezes, elas têm uma certa dificuldade, né, de poder expor suas opiniões, falar sobre aquilo que elas querem falar, de uma forma que ela não ataque, de uma forma que ela não atinja ah, a outra pessoa de uma forma negativa. Tudo bem, eu sei que muitas pessoas podem argumentar, né, falando que, poxa, mas eu não sou responsável pelo que o outro vai ouvir. Eu não tenho total controle sobre como a outra pessoa vai interpretar aquilo que eu estou querendo passar. E realmente você não tem esse controle 100%. Mas você concorda que algum controle você tem. Quando você usa esse argumento de que você não tem o 100% de controle sobre o que o outro vai ouvir, sobre como o outro vai interpretar aquilo que você está falando, é como se você não desse nenhum tipo de possibilidade ou abrisse uma porta para empregar um esforço próprio no cuidado com suas palavras. Porque é muito fácil a gente dizer que a gente é assim, eu nasci assim, eu sou assim, eu vou morrer assim, e os outros que têm que se adequar a mim, né? A pessoa acaba se esquecendo que ela vive em um meio social. Se todos nós, de fato, fôssemos aquilo que nós queremos ser ou fazer, alguns problemas aconteceriam a nível social. Já pensou uma pessoa que simplesmente decide que ela vai caminhar nua? Ela chegou à conclusão que dentro da filosofia dela, das crenças dela, ela tem que viver nu, ela tem que andar nu por aí, né? Isso vai causar um certo abalo social, né? A gente sabe que existe uma lei que proíbe isso, né? Seria configurado como atentado ao pudor. Então, é interessante a gente abrir um pouco mais a nossa mente e entender que nós não temos 100% de controle sobre como o outro vai interpretar a nossa mensagem. Mas nós também não somos isentos de nenhum tipo de esforço empregado para melhorar a nossa comunicação. Porque é muito claro que se você tem uma determinada fala de tal forma e uma determinada fala de outra forma, há algumas mudanças significativas ali dentro de um padrão de comunicação que faz com que uma fala um pouco mais não violenta, uma fala um pouco mais consciente, ela te faz ser muito bem mais compreendido e evita determinados conflitos. Dentro de uma porcentagem, esse emprego que você coloca, esse esforço que você coloca em conscientizar-se um pouco mais sobre a sua forma de se comunicar para com as pessoas, e há uma porcentagem que, se você dominar ela, você pode diminuir riscos de conflito, riscos de incompreensão, riscos de discussões acaloradas. Principalmente, né, nós podemos colocar exemplos como o próprio trânsito. Quantas vezes nós vemos aí situações que ocorrem no trânsito, onde pessoas são movidas ali por uma emoção de raiva e numa tentativa ali de se mostrar maior, né, de se sentir superior, tudo isso proveniente do ego, né, essa necessidade de estar acima, de provar o seu ponto, de estar certo, o que seria uma situação que poderia ser resolvida de uma forma muito mais pacífica e calma, se transforma numa grande tragédia, pelo simples fato de nós não conseguirmos
doutrinar a nossa comunicação, nos conscientizarmos sobre nossas emoções e reproduzirmos comportamentos mais conscientes, pacíficos, comportamentos que resolvem problemas e não comportamentos que aumentam problemas. A maioria das pessoas, elas vivem num estado de reatividade. Então, tudo que acontece gera determinadas emoções e a pessoa, por não se permitir observar aquela emoção, dá um passo para trás e simplesmente observar o que aquela emoção está dizendo para ela, ela acaba reproduzindo o primeiro impulso, que seria esse impulso de autodefesa, de autoafirmação, o que gera ali comportamentos agressivos. Uma grande forma prática, né, de treinar esse tipo de controle, esse tipo de consciência, é justamente nos pequenos momentos do seu dia a dia você se perceber, naqueles primeiros segundos em que algo te irrita, naqueles primeiros momentos você conseguir dar um passo para trás e observar o que é que está acontecendo, por que é que essa raiva, essa emoção está me fazendo ter este comportamento. Questione sua emoção, observe ela. Não ceda a ela, não se identifique com ela de primeiro, porque nós, como seres pensantes, psíquicos e emocionais, temos essa tendência de quando algo vai de encontro a nós no primeiro momento, aquele turbilhão de emoções, aquilo quer sair, aquilo quer se expressar, só que aquilo se expressa de uma forma muito intensa e sem filtro, o que gera grandes catástrofes, o que gera grandes tragédias, né? Catástrofe não, tragédias sociais, né? E treinar esse tipo de controle, esse tipo de consciência nos pequenos detalhes da vida, certas coisas que te fazem, que te irritam, certas coisas que, mesmo que não seja uma irritação extrema, mas aquele pequeno, aquela pequena faísca de irritação, você dá um passo para trás, tá? Vamos observar isso. Será que eu preciso realmente falar de uma forma arrogante nesse momento? Isso vai ajudar a situação ou vai piorar? Será que eu poderia observar isso aqui como uma parte mínima da minha vida em relação a tantas outras coisas boas da minha vida? Treinar isso, se habituar a estar presente, consciente, não simplesmente ser um robô automático movido por estímulos sensoriais, estímulos reativos, né, que te fazem reagir. Ser de fato o autor da sua vida, do seu comportamento, treinar isso com pequenos detalhes, como se fosse uma escada que você vai subindo, degrau por degrau. Isso vai fazer com que em situações mais extremas você tenha já uma resposta melhor, porque você já vem treinando isso nos mínimos detalhes do seu dia a dia. Então, comunicação não violenta é um presente que você dá a si mesmo e às pessoas que convivem com você. Se atentar para isto é algo que vai mudar a sua vida completamente. A violência, ela virou algo normal, né? As pessoas hoje, para resolver problemas, elas acreditam que a violência, ela é uma ferramenta. E essa cultura da violência é muito perigosa, porque o que nós mais vemos são tragédias acontecendo em trânsitos, em bares, em festas, em diversos lugares, justamente por as pessoas não terem esse tipo de consciência a respeito desse assunto e buscar fazer esse movimento de treino diário de consciência e de observação de si próprio. Então, que você possa instaurar na sua vida esse novo governo da comunicação não violenta e faça isso mesmo como uma experiência, comece a praticar isso por alguns tempos, seja um mês, coloque um prazo para isso, apenas para você testar e experiencie. Veja como as suas relações irão se transformar e aí você vai ver se de fato é um caminho interessante a se seguir, o da não violência, o da comunicação não violenta. E aí você tirará suas próprias conclusões de como melhor gerir a sua vida e as suas relações. Até a próxima, pessoal.